Conferir o novo filme Nas Ondas da Fé, nova comédia protagonizada por Marcela Diné e Letícia Lima. E depois de conferir o filme, ainda conversei com os realizadores deste projeto, onde compartilharam um pouco da inspiração para compor essa nova comédia do cinema nacional. A primeira pergunta que eu tenho é: como foi para vocês o desafio de criar uma comédia que critica uma religião específica, sem deixar que ultrapasse o limite da sátira para o ofensivo? Eu não sei se a gente critica. Bom, como é que foi? Pra gente começou com um estudo mesmo do ambiente, desse universo. A gente ouviu bastante rádio, a gente conversou com bastante pessoas, a gente procurou sempre ser respeitoso. E ter o nosso ponto de vista sempre em cima daquilo que a gente está falando na coletiva, de lembrarmos que estamos contando a história de um cara do subúrbio, um cara normal, com dor de barriga, com dificuldade de pagar boleto, com todas as suas inseguranças, e esse cara descobre aquilo para o que ele é feito, né? Então, esse foi o principal veio condutor do nosso filme, fio condutor do nosso filme. Eu não sei se a gente faz uma crítica a esse universo das igrejas evangélicas. Eu acho que a gente conta uma história que é nesse universo, mas não tem a intenção de ser crítico. Tudo que a gente está colocando ali, eu não sei se o Felipe concorda comigo, mas todas as questões que estão ali, das coisas que acontecem dentro desse mundo, são coisas extremamente conhecidas já. É só entrar no YouTube que você acha várias referências. A gente não está iluminando coisas que ninguém sabe, está muito longe de fazer um filme denúncia. Realmente é uma obra para divertir, sendo respeitoso. O que eu gosto de pensar sempre, eu acho que seria o ideal, que assim fosse pensado o filme, e aqui estamos fazendo um filme sobre o universo da igreja evangélica, onde os evangélicos vão assistir e se sentirão representados. É basicamente isso que me motivou, fazer um filme onde eles vão perceber que existe respeito e que eles se sentem representados. Eles vão olhar para o filme e falar: disso eu entendo, essa é a minha vida mesmo. Então não é bem uma crítica, eu acho que a gente mergulhou nesse universo e trouxe coisas que realmente acontecem. Se essas coisas que realmente acontecem incomodarem, aí é a própria verdade que está se impondo, que elas acontecem. Sim. Então não é uma intenção de fazer um filme crítico, né, Felipe? Eu acho que, na verdade, a crítica existe, mas o filme não é um filme crítico. O filme é sobre um personagem que vive essa experiência dentro desse contexto. Ele é a melhor referência para a gente entender que o filme tem um posicionamento benevolente, mas a crítica existe. A crítica existe para os personagens que merecem ser criticados ou que a gente gostaria de abordar de forma crítica. Mas a gente não faz caricatura, a gente não tem a intenção de ofender e nem tem a intenção de fazer do filme um protesto contra a religião ou uma manifestação contrária à crença religiosa. A gente, na verdade, se inspira inclusive no Rickson, para no Rickson achar um caminho viável dentro desse universo subjetivo, espiritual, etc. Então, mas eu acredito que não tem como a gente passar por isso e não tem como esse personagem viver essa trajetória dele sem cruzar com personagens que, por fim, acabam sendo criticados. Eu acho que essa é uma consequência do humor. Querendo ou não, a crítica sempre acompanha isso. Sempre foi uma ferramenta, o humor sempre foi essa ferramenta para a crítica social, querendo ou não, propositalmente ou não. Exatamente. E dentro de tantas ideias abordadas no filme, o que acabou ficando de fora, o que tinha de assunto para aprofundar, mas que acabou não se encaixando bem na história, se teve alguma coisa? Tiveram algumas, e acho que todas elas movidas um pouco por isso, por uma atenção àquilo que poderia ser ofensivo. Tem para mim uma cena que saiu, que era uma cena forte nesse sentido, do ponto de vista sociocultural, que o momento em que o Davi, que é o apóstolo, grande apóstolo Davi, interpretado pelo Tunico Pereira, batiza dentro do carro o
personagem do Rickson com notas de dinheiro dentro de uma mala. Ou seja, ele mostra o dinheiro para ele, mas na sequência o Tunico começou, eu te bati, você jogar dinheiro para cima dentro do carro, e aquilo a gente achou que era aquilo sim, a gente achou que passava um pouco dos limites e que seria ofensivo ou seria um risco para tal. Eu gostaria de ter usado aquilo, para falar a verdade, mas fui vencido. Tá vendo as coisas que a gente não fica sabendo? Bem, agora para finalizar então, além do Marcelo, que fica como o grande protagonista, o filme ainda conta com outros grandes nomes do humor, fazendo pequenas participações durante o filme, sejam elas meras participações rápidas ou até mesmo um grande destaque maior, como o próprio Tunico, que teve até um bom tempo no filme. E o que motivou a chamar esses nomes para fazer essa pontinha, fazer parte desse longa? Aí vai você, Felipe. Cara, então, acho que fazer parte de um longa é de uma honra muito grande, né, para todo ator. E aí a gente sempre, quando está montando um elenco, a gente pensa nos que são os mais capazes para resolver aqueles personagens, para criar aqueles personagens, para compor. A gente pensa naqueles que tem mais a ver com o perfil, que tem mais a ver com a voz, com a imagem. A gente pensa em estruturar um elenco que represente a diversidade do nosso país também, do ponto de vista das nossas fisionomias, das nossas etnias e tudo mais. A gente pensa também que o elenco é um corpo, ele tem que ser observado como o elenco do filme. A gente fala no singular, a gente não fala dois elencos, dois atores, a gente fala do elenco. Então o elenco também é um desenho importante. Esse elenco tem uma composição com determinadas pessoas, com determinada característica, etc. E tal. Então esse elenco é um elenco composto por pessoas que frequentaram sets juntos conosco, comigo, com o Marcelo, etc. A maioria deles talvez com o Marcelo, pessoas que o Marcelo sempre quis estar junto, pessoas com quem o Marcelo trabalhou comigo, pessoas que eu trabalhei e consegui completar ali naquele elenco, aquele cara, mas que fechava aquele perfil. Então eu acho que isso vem de uma proposta objetiva de um produtor de elenco, que disse, essa pessoa é ótima, fará bem esse personagem, mas vem também aquele meu amigo, grande ator, que fez aquele filme, acho que ele merece uma oportunidade nesse filme, seria bom ele estar com a gente, que tal pessoa, e a gente vai botando os nomes na mesa e o elenco vai se compondo dessa maneira. E, eventualmente algum nome não pode, está fazendo alguma coisa, está fora, está viajando, não quer, e aí a gente segue dessa mesma maneira, pensando em quem são as pessoas merecedoras dessa honra que é fazer um filme. Conversei também com os protagonistas desse filme, que também falaram sobre sua experiência com essa religião e o que eles usaram para compor seus personagens dentro do filme. Você que interpreta o protagonista, o Rickson, que ele mergulha nessa indústria que existe por trás da igreja, que é uma coisa que todo mundo já testemunhou alguma vez, seja um fiel que frequenta os cultos, ou até mesmo apenas uma pessoa que viu de longe. O que vocês usaram dessas suas experiências com essa religião para compor seus personagens? Eu acho que foi levar a fé a sério. Sim. Né? Não debochar da fé ou não afetar a fé. Eu acho que foi aceitar que esses dois personagens são personagens de fé, sem julgar, são crentes. fazer esses personagens sem julgar. A primeira coisa pra mim foi isso. Então a gente realmente introjetou isso, levou isso a sério e partiu dessa premissa, né? De que a nossa fé é de verdade. Sim. Né? Eu acho que isso foi fundamental para traçar a linha narrativa do filme. E que os personagens não tenham um desvio de caráter nesse local que a gente vê a instituição tendo. Que não é isso, né? Que a maioria dos evangélicos, dos religiosos, na verdade, eles nem concordam com essa corrupção que existe ali na instituição. Então, para mim, a princípio foi isso. Eu não tinha muito contato com o universo evangélico. O que eu tinha era viver a par disso, colocá-los numa bolha e ter um panorama assim de que é tudo a mesma coisa. E que não é. E aí, o que me abriu muito foi estudar e entrar e entender esse universo como ele é de verdade. É humano, é natural. Sim, eu acho que como qualquer outra mídia, outro meio, tem o lado corrupto e o lado que não perde a essência do que realmente querem fazer.
E, bom, de tantos exageros que o filme acaba satirizando, qual deles era tão exagerado por si só que vocês nem precisavam distorcer da realidade? Cara... Eu acho que é um pouco o demônio na cadeia. É. Eu assisti uns vídeos na internet que realmente... É a cena, eu acho que é a cena mais onde onde eu incorporo mais, né? Assim, a cena mais intensa, Sim. no sentido físico mesmo da coisa, né? E ali o Rickson passa por aquilo, aquele momento ele tá fingindo. Sim. Ele faz aquilo, obviamente, para ele salvar a pele dele. É uma né? escolha, ele precisa Ele tá fazer com muito aquilo. medo ali de que os caras matem ele, ou peguem ele de refém. E aí ele usa do diabo, né? É ensinado pela personagem da Elisa Lucinda, né? Que deu aulas para ele e tal. Ele fala, pô, preciso usar o diabo a meu favor, né? O diabo é uma figura importante nesse mundo, né? Ele cumpre um papel importante também, né? De um antagonismo, aí o vilão, né? Então essa cena pra mim é o momento mais assim exagerado, mais caricato, né? Pra mim também. Eu acho que não vou nem discordar, porque eu já passei assim de relance em diversas igrejas essas de rua que abre qualquer esquina e, é muito exagero, não sei como alguém... Acontece mesmo. Não, é bem incrível da maneira como ele faz, é bem como Até mesmo na assim. televisão, às vezes passa e... Sério, gente? Alguém acredita... tá acreditando nisso mesmo? Tudo Mas bem, isso é interessante, porque a gente que tá de fora, né? A gente fala, o que é isso? Não, mas quem tá de dentro muitas Quem vezes tá de dentro não. Aquilo é faz verdadeiro e sentido, né? genuíno. Até quem está sendo possuído, não sei exatamente a palavra, que sente que é genuíno, que é verdadeiro, que é uma coisa que ele tá fazendo pra sabe, tirar e se livrar de coisas que não tão legais na vida dele, enfim. Não dá pra ter esse julgamento, sabe? Eu acho que é muito individual, assim. E liderar um descarrego dá poder pra quem lidera também. Nossa, bem, Pra quem controla. bom, então, para finalizar, o que vocês mais gostaram de abordar dentro dessa crítica que o filme faz, que o filme fala sobre os apóstolos e pastores corruptos que usam e abusam da fé dos fiéis para obter lucro? Essa crítica era importante fazer no filme. O que eu mais gosto é que o casal, depois de imensas decepções com os seus chefes na igreja, eles mantêm a fé inabalada. Porque Então, a fé não tem nada a ver com a organização. o problema deles foi o problema com a instituição, com os homens, né? E não com a fé. Eu acho que esse momento é muito importante. Assim, eles não falam, agora a gente vai virar a casaca. Não, Não. A fé, ela passa, ela permanece. E a hierarquia não tem nada a ver com a fé. E eu acho isso mais importante que esse filme fala, que a fé não tem a ver com o que os homens fazem. Bacana, bem bacana essa mensagem que o filme faz e, eu agradeço muito pela conversa de vocês. Imagina, e todo mundo pode conferir nas Ondas da Fé a partir de quando? 12 de janeiro. 12 de janeiro. 12 de janeiro. 12 de janeiro. É isso, deixa os homens azuis pra lá, o Avatar, esquece Avatar. Não chega lá. Agora vamos prestigiar o cinema brasileiro. Isso. Não chega até lá. Valorize, por favor, Isso aí, gente. Isso aí, valeu. Nas Ondas da Fé. Existirá em toda raça e engrandecerá os Eclesiastes. Eclesiastes do caralho, que isso aí é Lulu Santo, cara.